Então, gente, vou gravar errado. Então, na aula passada, quando nós finalizamos a introdução da biologia celular, nós falamos que existem, né, que eu falei para vocês que as células são muito pequenas e muitas vezes essas células não, elas são incolores também. Então, é necessário métodos de estudos para essas células, certo? E instrumentos para que a gente possa observá-las. Então, eu vou falar para vocês também um pouco de escalas, de tamanho das estruturas que a gente visualiza, certo? Estão vendo a apresentação? Sim. Estão vendo o slide? Porque no outro eu não estou vendo aqui. Vocês estão vendo o slide métodos de estudo de células? Hein? Hein, gente? Não, por que não está aparecendo? Peraí, deixa eu voltar. Pois é, o slide não está, né? Calma, bora lá. Agora, né? Então, como eu falei para vocês, a gente vai dar início, né, agora à aula sobre método de estudo de células, que na aula passada, quando nós finalizamos a parte de introdução à biologia celular, eu falei a vocês que as células, para serem estudadas, elas precisam de instrumentos, né? Tem algumas técnicas e métodos de observação, seja através de instrumentos, né? Ou seja, de microscópios específicos, seja através de métodos de coloração para que a gente possa visualizar estruturas específicas, uma vez que as células elas são muito pequenas, né? E a maioria delas são incolores, então às vezes a gente precisa utilizar técnicas, métodos de coloração para a gente destacar algumas de suas estruturas. Então, eu vou falar dos principais tipos de microscopias que a gente utiliza e a gente vai retomar essa discussão quando a gente for para o laboratório na aula prática, que a gente vai ver um microscópio, vai se familiarizar com o microscópio e com algumas técnicas de processamento de células para observação. Tá bem? E em seguida a gente vai iniciar a parte de composição química da célula. Então, existem vários métodos de observação de célula e existem vários tipos de microscópio. Existem os microscópios de luz, né, a microscopia de luz, que, como o nome já diz, utiliza a luz para formar a imagem. A luz atravessa a tua amostra, a tua célula, e então há a formação da imagem. Só de microscopia de luz, né, a gente tem vários tipos. A gente tem a microscopia de luz convencional, né, que é aquele microscópio que nós vamos ter contato, é o microscópio convencional. Nós temos o microscópio de contraste de fase, né, que é um microscópio que dá uma contrastação, né, assim como o de interferência diferencial, esse daqui de contraste interferencial, dá um contraste nas estruturas para que a gente possa diferenciá-las. Tem microscópio de campo escuro, polarização, de fluorescência, então tem vários tipos de microscópios que eu vou mostrar algumas imagens para vocês, como um mesmo tipo de célula pode ser visualizado de maneiras distintas, depende do teu objetivo, não existe um microscópio que é melhor. Isso depende do teu objetivo. Se teu objetivo é pesquisa, teu objetivo diagnóstico, entendeu? Se o teu objetivo didático, então depende do teu objetivo. Existem os microscópios eletrônicos. Os microscópios eletrônicos, como o nome já diz, utiliza os elétrons para formar a imagem. Então, os elétrons, eles geralmente têm uma coluna de vácuo, né, para poder os elétrons
então propagarem, então os elétrons incidem na amostra e há a formação da imagem. Por isso que é uma microscopia eletrônica, são microscópios eletrônicos. E existem ainda outros tipos de microscópios que não estão, digamos, em grande número no mundo, na verdade, que é o de tunelamento quântico, de força atômica, de microespectrofotometria. Então, existem vários tipos de microscópios, ok? Qualquer coisa perguntem, professora, mas eu vi microscópio, não sei o quê. Cadê a escala? Tá, antes de eu falar desses métodos de escala, vamos lá. Se vocês estiverem em casa, se vocês tiverem uma régua, aí peguem essa régua. Vejam só. Uma régua, isso aqui é uma régua normal, tá? Como vocês sabem, olha, aqui é uma régua. Do 0 para 1, a gente tem, nessa escala, digamos que vocês tenham uma régua que é aquela convencional de 30 centímetros. De um número para outro aqui, a gente tem, olha, 1 centímetro, 2, 3. Então, essa distância que ele está marcando, olha aqui, do 0 até 1 é 1 centímetro, ok? Põe uma caretinha aí, que eu não estou nem sabendo se vocês estão vivos. Sim, professora, estou ouvindo. Então, do 0 até 1, a gente tem 1 centímetro. Eu acho lindo quando vocês falam que está tudo lindo. Vou adotar, tá tudo lindo. Tá tudo lindo, gente. Tá tudo lindo. Vou imitar o professor Darlan. Então, de 0 a 1, nós temos 1 centímetro, certo? Só que o que acontece? De 0 a 1, a gente tem esses espacinhos aqui que são os milímetros, tá? Olha, vejam, aqui, que é esse espacinho aqui que eu até grifei de amarelo, certo? Nesses espacinhos, cada espacinho desse é 1 milímetro. Então, quantos milímetros tem aqui em 1 centímetro? Contem aí. Olha, 1 centímetro é daqui até aqui, ó. 10. Isso. Então, olha, tem 1, 2, 3, 4, 5 daqui para cá e 5 daqui para cá. Ou seja, e dentro de 1 centímetro aqui, esses espaços menores aqui tem, então, 10 milímetros. Em 1 centímetro tem 10 milímetros. Até aí tá tudo lindo, né? Mas pensem. Então, você já sabe que aqui marcado em amarelo é 1 milímetro. Imaginem que dentro deste 1 milímetro imaginem que tem 1000 micrômetros. Então, tem o centímetro, tem o milímetro e depois tem a próxima escala, que são micrômetros, certo? Dentro desse milímetro aqui cabe 1000 micrômetros, mas a gente dividir esse milímetrozinho em 1000 partes. Então, a gente tem 1000 micrômetros aí. Imagine o tamanho dessas estruturas, se tivesse 1000 tracinhos aí. Imaginem 1000 tracinhos aí. 1000 micrômetros. Imaginaram? Não vi vocês imaginando. Vocês imaginaram ou não? Me falem. Sim. Imaginaram? Sim. Imaginem 1000 micrômetros aí nesse pedacinho. Imaginem cada micrômetro desses 1000 que está bem aí na cabeça de vocês. Imaginem que aí, nesse espaço, tem 1000 tracinhos de micrômetro. Imaginem cada tracinho desse de micrômetro tem 1000 nanômetros dentro. Imagina o tamanho disso aí. Imaginaram? Vocês não estão respondendo porque vocês estão imaginando, né? Eu imagino que vocês estão imaginando. Muito pequeno. Muito. Então, para vocês terem uma ideia das estruturas que a gente vai visualizar, do que a gente vai conseguir visualizar a olho nu, do que a gente consegue visualizar em microscópio óptico comum e o que a gente já consegue ver em microscópio eletrônico, certo? Então,
A gente tem o centímetro, que é a unidade que a gente conhece, né? Dentro do centímetro tem 10 milímetros. Depois dos milímetros, dentro de cada milímetro aqui, tem 1.000 micrômetros. E dentro de cada um desses micrômetros tem 1.000 nanômetros. Certo? E abaixo dos micrômetros ou dos nanômetros, a gente ainda tem o angstrom, mas a gente nem vai falar do angstrom. Então, pensem na escala. Só para vocês terem uma noção. Por quê? Porque quando eu falo, a gente vai para o laboratório visualizar uma célula. Aí vocês imaginam, né? Fantástico Mundo de Bob, o que a gente imagina? Sempre imaginei, né? Eu vou conhecer o microscópio, eu vou olhar uma célula, e aí eu penso que eu vou olhar uma célula, e dentro da célula eu vou conseguir, lá no microscópio, eu vou ver uma mitocôndria, eu vou ver o complexo de Golgi, eu vou ver o ribossomo, certo? Olha, que estou só aquele meme da Nazaré Tedesco, aqueles cálculos, né? E aí, imagine, aí o aluno já falaram uma vez que se decepcionaram. Como é que tem esse microscópio e a gente não pode ver nenhuma organela? Vocês não vão ver as organelas, porque as organelas elas são muito pequenas, de escala de nanômetros, e a gente não consegue ver em microscópio óptico convencional, que é esse que a gente tem no laboratório. Então, as pessoas imaginam que vão chegar lá no microscópio, ver a célula, e a célula vai estar bonitinho, que vocês vão ver a carioteca, que vocês vão ver o retículo endoplasmático rugoso. Então, eu estou quebrando logo os sonhos de vocês, para quem acha que vai ver isso. Que a gente não vai ver, porque a escala é muito pequena. E aí, a gente volta aqui nas escalas, para vocês terem uma ideia. Tem uma escala aqui, né, dizendo que vocês conseguem ver, o que consegue se ver, né? E olha aqui, o nosso dedo, se eu colocar o meu polegar aqui para ver, tem uma escala de 20 milímetros, ou seja, 2 centímetros, né? 20 milímetros. Gente, beleza, a gente consegue ver a olho nu o nosso dedo. Se a gente chegar mais perto, a gente consegue ver as digitais. O olho humano ainda é capaz de ver as nossas digitais. Se eu conseguir ver mais perto, ver as camadas da pele, eu já não consigo, porque já é numa escala de 0,2 milímetros. Mais perto, olha, vendo cada célula e as suas estruturas, é 20 micrômetros. Lembra de que é micrômetros, né? Lembre que no milímetro lá tem 1.000 micrômetros, seria o tamanho de 20 micrômetros. Aqui eu tenho uma mitocôndria, 2 micrômetros. Só consigo ver em microscopia eletrônica já. Mais. E aqui os ribossomos, micrômetros, 0,2 micrômetros. Né? A gente consegue ver essa estrutura. Para ver as subunidades do ribossomo, 20 nanômetros. Só microscopia eletrônica. Então, aqui tem até uma escala de barra de moléculas, de átomos, o que a gente consegue verificar. Certo? Então, como vocês podem ver, isso... Olha, alguém entrou. Alguém perguntou, está tendo aula aí? Coloquem lá no grupo, que eu já estou bem aqui no... O Mike, ele pergunta... Como é que ele pergunta se está tendo aula? É porque caiu... Faltou energia, meu Deus, quase não sai. Alguém mandar o link para ele lá no WhatsApp? Eu vou mandar, professora. Que ele está dizendo aqui que faltou energia. Então, a gente não vai olhar a célula e ver uma mitocôndria que a gente está vendo a nível de microscópio óptico, certo? O microscópio óptico convencional, que a gente vai ver no laboratório, ele dá apenas um aumento de, no máximo, 1.000 vezes, como a gente vai ver. Mas a gente já consegue observar muitas coisas, certo? É só para vocês terem uma ideia de como essas escalas. Pensem só em 1 milímetro, que é aquele micro tracinho, né, que tem na régua. Pensa que cabe em 1.000 micrômetros ali. Então, é bem pequeno, muito pequeno. Alguma dúvida, gente? Não. Não, professora, sem dúvida, por enquanto. Tá tudo lindo, então. Então, olha só, microscopia óptica. Eu vou destacar, quando eu fizer aula prática, eu vou falar um pouco da eletrônica.
E aí, na microscopia, eu destaquei a microscopia óptica aqui para vocês verem como funciona. Por exemplo, aqui vocês veem 3 imagens. Estão vendo essas 3 imagens? Nessas 3 imagens é o mesmo bicho aí. É um protozoário ciliado paramécio, certo? Um protozoário de vida livre ciliado, certo? Então, que vive lá na água, tá? Então, o mesmo protozoário, a gente está vendo aqui, olha, de 3 maneiras distintas, certo? Então, o primeiro aqui, a gente está vendo no microscópio óptico comum, que é o que tem lá no laboratório. O segundo, que é o microscópio de campo escuro, né, que você vê que o fundo é negro, ele tem uma coloração, ele fica meio fluorescente. E tem essa de contraste de fase, que a gente observa um maior contraste, a gente consegue destacar, vejam que aqui a gente destaca mais os cílios, né? Em todos os 3 tem alguma coloração, porque eles são incolores, né? Então, como é que ocorre a formação da imagem a partir da luz? Isso aqui são o sistema, a microscopia, né? O microscópio ele é formado por um sistema de lentes, né? Então, um arranjo de lentes, né? Que levam à formação da imagem. Então, a gente tem bem aqui uma fonte de luz no microscópio óptico convencional. Essa luz, ela é refletida, ela incide, né, nessa primeira lente, que é a lente do condensador, e converge para esse local que está a minha amostra, está a minha lâmina, a minha célula que eu quero visualizar, o meu parasita, o protozoário, enfim. A minha amostra que eu quero visualizar, biológica, ela está bem aqui. Então, a luz vai, atravessa a lente, converge para o meu ponto da amostra e depois, né, passa por difração, né, e reflete na próxima lente, que é uma lente que é chamada de objetiva. E aí, então, atravessa as objetivas e chega nas lentes oculares, que são aquelas que a gente coloca os olhos lá para visualizar. E aí vai haver a formação de imagem. Então, é um sistema, é todo um jogo, um sistema de lentes para, então, promover essa ampliação que eu quero. Nesse caso, há a formação desta imagem. Aqui, nesse outro tipo, que é o microscópio de campo escuro, é o mesmo sistema de lentes e no mesmo lugar a amostra. Só que o que acontece? Neste caso desse microscópio, é inserido um disco opaco aqui, ou seja, a luz não vai passar completamente, certo? Só parte da luz que vai incidir na amostra, uma faixa de luz. Olha, porque esse disco opaco, ele faz com que parte da luz não passe. Por isso que fica com esse fundo escuro, entenderam? E já nesse de contraste de fase, bem aqui após a fonte de luz, é colocado um diafragma anular, ou seja, uma estrutura em que passa só parte da luz. Não contém a luz como aqui, mas passa uma parte por um determinado orifício. Olha, mais um orifício aqui, um orifício aqui. Sendo assim, aumenta, nesse jogo de lentes, aumenta o quê? O processo de contraste na nossa visualização. E aí eu consigo diferenciar mais estruturas pelo processo de contrastação. Vejam que das 3, aqui é que se destaca mais essa parte, essa camada externa que são os cílios, ok? Então, os três formas de visualizar o mesmo protozoário, certo? Como vocês podem ver, tem várias dessas técnicas. Tá, e outra coisa. Vejam que estão vendo o que está escrito aqui? Estão vendo essa barrinha e estão vendo o que está aqui? Esse Mi, né, de micrômetro, então 10 micrômetros. Por quê? Olha, aprendam sempre. Quando eu vou... Tem aquele pessoal que tira foto, que coloca lá no status, tu olha, as meninas, né, que as meninas que sabem tirar fotos melhor. Tu olha, eras bonitona, altona, grandona. Quando tu vai ver essas blogueiras, né, por aí. Essas blogueiras. Outro dia uma amiga minha tava falando, blogueira fulana de tal. Sabe o que é? Eu disse, não. Pois é, a blogueira fulana de tal, que eu encontrei na academia, ela é menor do que eu, ela é desse tamaninho. Só que na foto tu vê altona, bonitona. Pra quem não me conhece, eu sou assim, tá, gente?
Então, tu vê na foto, né, autona, bonitona. Não vou nem falar de beleza, vou falar de tamanho, tá? Então, tu vê autona, pensa que... Mas aí, porque depende do... Você sabe que depende do ângulo que é tirada a foto. Se é de cima, de baixo, de frente, certo? E aí, quando tu vai ver, pessoalmente, é desse tamaninho. Então, tu tem que ter um parâmetro de escala para tu saber. Igual que se eu for tirar foto de um peixe, colocar... Se eu tirar foto de uma sardinha, que é do tamanho do meu dedo, por exemplo, dependendo do ângulo que eu tiro, pode parecer do tamanho de um pirarucu. Dependendo se eu der o zoom, como eu tirar a foto. Então, na biologia, essas fotomicrografias, essas fotografias científicas, elas precisam que você tenha uma escala. Então, quando você vai tirar uma foto, por exemplo, de um peixe, geralmente você coloca do lado uma régua, de qualquer animal, mas vou dar exemplo de um peixe. Você vai tirar foto do peixe, coloca uma régua do lado, uma fita métrica, para a pessoa que for ver a foto, saber mais ou menos que tamanho é a estrutura. Igual uma caneta Bic. Você não tem nenhum objeto, tem uma caneta Bic. Ah, mas não tenho caneta Bic. Ah, mano, então tá difícil para ti, né? Mas, enfim, quando a pessoa não tem nenhuma fita métrica nem nada, nem um paquímetro, sei lá, coloca uma caneta Bic, porque todo mundo sabe mais ou menos o tamanho de uma caneta Bic para a gente ter a ideia de que tamanho é aquela estrutura. Então, a gente tem que ter alguma referência. A Laís perguntou, professora, algum desse aparelho é mais eficiente? A gente tem hoje, para fazer... Você está perguntando para fazer a foto ou está perguntando dos tipos de microscópio? Não entendi, Alailson. Alailson? Me explique melhor essa sua dúvida. Se quiser falar, pode falar. Vou esperar. Enquanto tu não fala, não explica, eu vou só terminar aqui, então. Então, quando eu mostro essa foto do paramécio aí para vocês olham essa foto aí para observação das células. O microscópio eletrônico, ele te dá o maior aumento. Você consegue ver as estruturas internas. Se eu fosse ver isso aqui no microscópio eletrônico, eu consigo ver todas as organelas e as estruturas que estão dentro desse protozoário. Então, tu consegue ver mais detalhes da parte interna da célula. Então, ele te dá uma ampliação maior. Não, como eu disse, não existe um melhor ou pior. Porque, por exemplo, essa microscopia de campo escuro, para o diagnóstico de raiva bovina, canina, humana, enfim. Para diagnóstico de raiva, você usa microscopia de fluorescência, em que você faz algumas reações para detectar o vírus da raiva, e aí essas reações elas emitem uma fluorescência, então você consegue comparar um campo fluorescente, então é para fins diagnósticos, então tu quer ver se tem o vírus ou não. Então, pela fluorescência, tu vê, apesar de tu não ver as estruturas dentro da célula, mas tu vai ver os pontinhos que representam uma reação, né, do vírus com o anticorpo, indicando, assim, uma amostra positiva para a raiva. Então, nesse caso, esse tipo de microscopia é melhor para esse diagnóstico. Agora, se for para morfologia, para visualizar a estrutura, a microscopia eletrônica, porque ela te vê mais os detalhes do que tem lá dentro da célula. Entendeu, Alailson? Não tem uma coisa ideal, depende do teu objetivo. Então, se eu mostro essa foto para vocês do paramécio, vocês estão olhando essa foto, vocês não têm ideia que tamanho é o paramécio, né? Pode ser, é do tamanho de uma formiga, é desse tamanho, é do tamanho da minha unha. Não tem. Se você olhar para vocês nunca viram um paramécio, não sabem o que é. Eu vou dizer, olha, gente, isso é o paramécio. Dessa foto aí é um paramécio. Vocês sabem que tamanho é um paramécio? Não tem nem ideia. Então, como é que vocês vão ter ideia de que tamanho é um paramécio? A partir do momento que eu apresentar uma escala, que eu disser mais ou menos o tamanho. Então, para isso que servem essas barrinhas do lado da foto. É uma barra de escala, certo? Então, essa barrinha desse tamanho, eu até marquei esse aqui de amarelo. Daqui para cá é 10 micrômetros, que tem o tamanho dessa barrinha. Então, eu passei a barrinha para cá, olha. Aqui tem 10 micrômetros. Então, eu vou mais ou menos contar. Então, que tamanho é esse paramécio? Olha, 10
desse tamanho, 20, 30, 40, 50, 60, 70, mais ou menos 80 micrômetros, então tem esse paramécio. Só para eu ter mais ou menos a ideia de tamanho, entenderam? Então, essa barrinha de escala sempre tem que estar nas fotos científicas. A gente sempre tem que ter uma barrinha de escala para a gente ter noção de tamanho. Então, se a barra, olha, daqui, isso representa que a barra daqui para cá é 10. Então, daqui para cá são 10 micrômetros. Micrômetros. Lembra que cabem 1000 micrômetros lá dentro daquele milímetro. E aí você pode mais ou menos inferir qual é o tamanho do paramécio. Então, aqui eu estou inferindo que entre 70 e 80 micrômetros tem esse bicho. Entenderam? Entenderam, gente, como é que funciona a barrinha de escala? Sim, professora. Então, quando vocês verem essa barrinha na imagem, ela serve para isso. Geralmente as imagens científicas devem ter, nos artigos sempre tem que ter a barra de escala. Porque se te colocarem qualquer bicho, tu tem que saber mais ou menos que tamanho é aquilo. Lá, vamos ver, né? Então, isso daqui são células do canal vaginal de ratas, mas que também é parecido com o de humanas, né? Quando você faz aquele exame, né, com o suave, que parece o cotonete na parede do canal vaginal para observar essas células. Então, é retirado com o suave a parede do canal vaginal, essas células, e colocado em lâmina. Assim que retirado da parede, olha como é que é olha como é que é essa. Se você tirar e colocar na lâmina, olha como você observa. Praticamente transparente, sem coloração. Você não consegue diferenciar núcleo, citoplasma, você consegue ver a delimitação da célula, mas não vê maiores detalhes. Então, geralmente, quando faz esse tipo de exames, o que faz? Faz uma coloração. Aí, olha aqui, após a utilização de um corante, de uma coloração, você já vê, olha, que tem a delimitação do citoplasma, você já vê um núcleo, você já consegue ver algumas estruturas mais detalhadas, a morfologia da célula mais detalhada. Sendo que esse mesmo tipo celular, olha, com coloração fluorescente, com campo escuro, com cores de interferência. Então, aqui também tem um tipo celular, que é célula do canal vaginal, observado por 6 tipos de microscopia ou de preparação, 6 tipos de microscopia, 6 tipos de preparação diferente. Então, podem te dar essas imagens distintas. Entenderam? Então, como eu falei, depende do seu objetivo. E aqui, olha, eu tenho uma célula fresca observada em alguns tipos também de microscopia de luz, microscopia óptica. Aqui é uma célula do tecido conjuntivo, um fibroblasto de rato. E aí, inclusive tem naquele livro que eu passei para vocês. Essa imagem é tirada desses livros. Tá? Então, a gente tem, olha, a mesma célula aqui em campo claro, microscopia óptica convencional. A gente vê aqui essa célula. Em contraste de fase, olha só, pela luminosidade, você consegue ter a delimitação do núcleo, ver todo aqui o fibroblasto. Olha, gente, você consegue ter essa imagem. De contraste de interferência diferencial, você consegue ver, olha, o relevo. Você consegue ver aqui, então, o relevo. E aqui a microscopia de campo escuro, que você tem o fundo, que, como eu mostrei, que fica escuro. E mais uma vez, olha, mostrando a escala aqui. Então, significa que daqui para cá, olha, tem 50 micrômetros. Então, aí eu posso inferir, olha, 50, 100, 150, 200. Então, tem mais ou menos 200 micrômetros essa célula. Então, por isso que tem que ter a barra de escala para você ter uma noção. Entendido? Olha, a microscopia óptica de fluorescência. Isso aqui é a divisão celular. Então, o que houve? Na célula foi marcado os elementos do citoesqueleto em verde, certo? Os elementos do citoesqueleto em verde. E o DNA foi marcado em azul. E aí, no laboratório, então, pôde-se observar todo esse processo de divisão celular. Olha como essa imagem é muito linda. Então, geralmente, isso aqui é em laboratório para observar algum tipo de migração cromossômica, alguma coisa
que ocorre, né, nos processos da metáfase, anáfase, enfim, as fases da divisão celular, observadas em microscopia óptica de fluorescência. Certo? E aqui o nosso microscópio óptico, o nosso microscópio convencional. Então, esse microscópio óptico é o microscópio que a gente vai utilizar lá na aula prática, então a gente vai rever. O microscópio óptico, como eu mostrei para vocês, no sistema de... Vamos falar primeiro do sistema dele, do sistema óptico, do sistema de lentes. Então, aqui embaixo, a gente tem uma fonte de luz, a gente tem uma lâmpada aqui embaixo. Aí essa lâmpada emite uma luz que passa pela lente que tem aqui embaixo, que é a lente do condensador. Lembra que aí é emitida a luz e a luz converge. Bem aqui vai estar a nossa amostra, nossa lâmina, certo? Então, vem a fonte de luz, passa por essa lente, atravessa a lâmina, a luz, que é uma lâmina de vidro, então atravessa a lâmina para chegar nessas outras lentes aqui. Estão vendo essas lentes? Isso aqui é um revólver das objetivas. Essas lentes são chamadas de lentes objetivas, porque são as lentes que vão estar em contato com o objeto. Então, a lente que vai estar em contato com o nosso objeto ou com o nosso objetivo, certo? Então, a luz entra também por essa lente, né? E chega a esse outro par de lentes aqui, que são as oculares, que recebem esse nome porque são as que vão estar em contato com os nossos olhos. Então, são as lentes oculares. Tá certo? Então, olha, tem as objetivas e as lentes oculares. Ok? Nosso microscópio óptico. Essas lentes objetivas aqui, elas têm aumentos distintos. Então, nessas objetivas vai estar escrito aqui 5 vezes, 10 vezes, 20 vezes, 40 vezes, vai estar identificado. Vamos pegar essa daqui que tem um aumento de 40 vezes. Então, ela me dá um aumento de 40 vezes da estrutura, certo? Essa lente aqui tem um aumento de 40 vezes. Só que essa lente aqui, ocular, tem um aumento de 10 vezes. Então, vai me dar um aumento final. O que vai me dar um aumento final? O aumento final é o produto desse aumento aqui, que é 10, por esse que é 40. Então, eu multiplico o valor da ampliação da ocular, que é 10, pelo valor da ampliação da objetiva, que é 40. Quanto é que vai dar minha ampliação final? Se aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 40. Hein? É o produto. Bora, minha gente. 400? 400 vezes. Então, olha só. Eu pego, multiplico 10 vezes da ocular por 40 vezes da objetiva. Entendeu? Então, sempre, se eu tenho uma objetiva aqui de 4 vezes, a minha ampliação final não vai ser 4 vezes, vai ser 4 vezes 10, porque as oculares geralmente têm um aumento de 10 vezes. E a minha ampliação final é o valor multiplicado da ocular pela objetiva. Se eu tenho uma objetiva de 100 vezes, isso é multiplicar. Então, se eu tenho uma objetiva de 100 vezes, qual vai ser o meu aumento final? Bora, bebês. Objetiva de 100 vezes vai dar qual final? 1000 vezes. Então, a objetiva de maior aumento que a gente tem no microscópio óptico é de 100. Então, o aumento máximo vai ser de 1000 vezes, que é 100 vezes os 10 das oculares. Certo? Ok, gente. E aí, esse é o sistema... Para pacotinho lá de Santa Ceia, aí jogar esse pacotinho. Continue. Aí, o chocolate. chocolate aí.
Então, ok. Então, esse é o sistema de lentes que eu falei. Tem a lente do a fonte de luz aqui tem a lente do condensador, aqui tem as lentes objetivas e aqui tem as lentes oculares, tá? A minha lâmina com a minha amostra vai ficar bem aqui, tá? Nessa região. E aí, o que acontece? Essa região aqui onde fica a lâmina é chamada de base ou platina. Para você procurar a estrutura, você pode colocar essa base ou platina para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Esquerda, direita, frente e trás. E como é que você mobiliza essa platina para a esquerda, para a direita, para frente e para trás? Através desse parafuso aqui, que fica tipo de cabeça para baixo, que é o chamado charriot. Então, com o charriot, você pode mover a lâmina, a tua amostra, para a esquerda e para a direita, para frente e para trás, para você poder procurar a estrutura que você quer. Tá? Por exemplo, você está fazendo um exame de... vai estar procurando plasmódio, uma malária. Então, para procurar na lâmina essa estrutura, você precisa, então, deslocar esse campo. A gente chama de campo, deslocar o campo do microscópio. Ok? Certo. A lâmina está aqui, eu estou procurando, mas o que acontece? E tem esses outros 2 parafusos aqui, que é esse daqui de fora é o macrométrico e esse menor é o micrométrico. Parafuso macrométrico e o micrométrico. Certo? Para que serve esse macro e esse micro? Para você suspender, né, levantar, ou seja, aproximar a tua amostra da objetiva ou afastar da objetiva. É igual quando a pessoa é míope ou hipermétrope. Se o cara é míope, como é que ele faz para ele ler? Ele chega, se aproxima. Se o cara é hipermétrope, ele se afasta. Por que ele aproxima ou afasta? Para ele ajustar o seu foco. Ó, a Alanis disse que é míope. Tu usa óculos, Alanis? Alanis Morissette. Usa óculos? Sim. Então, a Alanis, o que ela vai fazer? Ela vai, quando ela for olhar ao microscópio, ela é mais cega de um lado que de outro. Isso acontece. Olha, eu tenho míope. Vocês estão... Tá complicada a situação de vocês. É míope, astigmatismo, hipermetropia. Mas o fato é que, eu uso óculos. Quando eu for olhar no microscópio, eu tiro o óculos ou eu olho de óculos? Tanto faz. Mas, assim, se tu for olhar de óculos, a lente do óculos vai ficar encostando na lente na ocular. Entendeu? Então, fica batendo e incomoda. Então, você pode ficar sem os óculos. Você pode olhar no microscópio sem os olhos. Professora, eu sou cegueta. Como diz o meu orientador, sou cegueta. Mas o que acontece? Você vai ajustar o parafuso macro e o micrométrico para o seu foco. Ou seja, você vai aproximar ou afastar. Você vai, então... Olha, a visão é bem embaçada da Alane, né? Mas aí tu pode ajustar o foco do microscópio, ou seja, aproximar ou afastar. Você tem como ajustar essa lente para você visualizar. Então, toda vez que vocês vão pegar no microscópio para olhar alguma estrutura, você, então, aproxima ou afasta a platina para que você possa, então, verificar a estrutura de maneira bem mais nítida, né? Você justamente tirar... Você tem que observar a imagem nítida, não embaçada. Então, aproxima no macro ou no micrométrico. Então, já a Alanis, por exemplo, foi lá, acabou de visualizar a estrutura, ajeitou o foco, estava ótima para ela. Aí a Isa vai atrás. A Isa vai olhar, vai ver tudo embaçado. E aí ela tem que ajustar o foco para ela. Outra coisa, essa ocular aí, essas duas estruturas aqui da ocular, o que pode acontecer? Não tem gente que tem olho junto e tem gente que tem olho separado? Tem gente que tem olho juntinho e tem gente que tem olho separado. Quando você vai olhar no microscópio, você tem que ver só um campo, só uma bola lá, só um campo que você tem que ver.
certo? Só um campo, só uma bola que você precisa, você vai ver. Então, você tem que ajustar. Ou você junta as oculares, ou você separa as oculares para você ajustar ao seu olho. Né? A distância entre os olhos, elas são diferentes também entre as pessoas, né? Tanto que quando a gente vai fazer um óculos, a pessoa geralmente eles marcam, né? Na pontinha para ver, para colocar de maneira adequada. Então, para isso, dá para se fazer um ajuste também nas oculares, para que você possa. Imagine o cara, lá o Robert Hooke, quando eles desenvolveram o microscópio mais rudimentar, depois melhoraram a questão dos microscópios. Inicialmente tinha só um monolocular, um unilocular, só tinha uma ocular, o microscópio. O microscópio só tinha uma ocular. E aí os caras foram aperfeiçoando para dar para fazer o binocular. E até o trinocular, tem microscópio trinocular. E aí vocês vão na aula prática olhar no microscópio, tampa o olho e fica piscando e fica assim, e tampa o olho para ver direito. Não, vocês têm que ver com os dois. Imagina que o cara demorou um tempão para aperfeiçoar o microscópio e vocês vão e querem ver só com o olho. Se vocês tivessem só um olho, vocês queriam ver com dois. Se vocês têm dois, vocês querem ver com um. Então, a gente tem muito conflito isso, gente. Vocês têm que ver com os dois e ajustar lá a distância entre as oculares, certo? Para ver o foco de vocês. E aí, a gente tem, para que 3 oculares? Pois é, também não vejo muita necessidade, mas o que acontece? Com 3 oculares, vocês conseguem ver 2 pessoas de uma vez. Porque uma pessoa fica no binocular, o trinocular é assim, esses 2 aqui e mais um aqui para cima. Então, uma pessoa consegue ver aqui em cima e a outra, uma vê com um olho e a outra vê com os 2 olhos aqui. Tem uns sistemas assim mais didáticos que uma mesma lâmina, uma mesma amostra, várias pessoas conseguem ver mais oculares, entenderam? Mais para fins didáticos mesmo, mas a maioria dos microscópios são binoculares. Geralmente, por exemplo, se eu estivesse dando aula para vocês, eu ficava na ocular daqui de cima, ia dizer, olha, vocês estão vendo essa estrutura aqui? Que a gente consegue ver ao mesmo tempo, né? 2 pessoas conseguem ver ao mesmo tempo, aí fica melhor para explicar a estrutura e tudo mais. Entenderam? Alguma pergunta? Bem, e além disso, vejam só, a gente tem essa estrutura aqui, a base, é chamada de base ou pé do microscópio. Então, aqui é a base ou o pé do microscópio, né? E aqui é o braço do microscópio. Quando vocês forem precisarem transportar o microscópio, vocês têm que apoiar pela base e segurar pelo braço o microscópio para deslocar. Nunca se o microscópio vai estar lá em cima da bancada, aí lá vem o Adson, deixa eu ver, não, lá vem a Natália, né, que a Natália, não sei, acho que ela é assim. Natália, vem me dar aqui que eu quero ver. Aí pega o microscópio e puxa, vem na bancada. O que acontece? Quando vocês puxam o microscópio e arrastam na bancada, beleza, na hora vai ficar tudo bem. Só que imaginem todo o tempo, todas as aulas puxando e arrastando o microscópio. O que acontece? Ô, Natália, eu tô brincando, é porque eu preciso perseguir um aluno, né? Senão eu não vou ser professora. Lógico, né? Eu vou perseguir outro. Vocês me dão uma ideia até o final da aula de um aluno que eu posso perseguir. Tá? E aí, imaginem, com o tempo, se todo mundo for puxando e arrastando o microscópio em todas as aulas no laboratório. Imagina, o que acontece? Lembrem que é um sistema de lentes, então as lentes elas vão ficando desniveladas. Cada lente dessa daí ela tem um ângulo específico. Vocês estudaram óptica, né, lá na física, então tem que ter um ângulo de inclinação da lente, de abertura da lente. Tem toda uma história, né, para poder formar essa imagem, fazer essa ampliação.
tem que ter uma angulação correta. Então, com o tempo que for usando o microscópio, se um for puxando para o lado, para o outro, de qualquer jeito, essas lentes elas vão desregulando e desnivelando. Sendo assim, depois vai prejudicar, né, com o tempo lá o nosso microscópio. Tá ok? E aqui, nesse próximo slide, aqui tem todas as partes que eu mostrei para vocês, só que está detalhando, né? Quem é o condensador, quem é o braço, quem é o parafuso de foco, quem é o macro micrométrico e tudo. Então, aqui vocês têm esse detalhamento de cada estrutura que eu falei para vocês, certo? E aí, então, vocês, lá na aula prática, vocês vão ver, né, mais detalhadamente e aprender a manusear para vocês visualizarem as estruturas que vocês vão precisar em várias disciplinas, né, durante o curso. Então, é muito importante vocês já terem essa familiaridade com o microscópio. Vocês vão se inserir em grupos de pesquisa, enfim. E aí é muito importante vocês aprenderem a manusear o microscópio de maneira correta. Mas aí vocês só aprendem mesmo manuseando, pegando lá na prática. Tá ok, gente? Alguma pergunta? Na aula prática, a gente vai falar mais um detalhamento de como a gente processa as células, ou faz a coloração das células, e aí vão surgir mais perguntas, com certeza. Tá bem?